Aqui no canal, o pessoal que acompanha a gente sabe que a gente adota o mapa da Terra na Lua, tá? Então, a gente está fazendo uma série de lugares seguros e você vai entender, com a diminuição do campo magnético, vai existir uma troca de configuração da Terra. No céu azul, você tem montanha, você tem vale. No céu vermelho, você não tem montanha e você não tem vale. É uma planície e também não tem água. Por isso que Apocalipse fala novo céu, nova terra, e o mar já não existia mais. Porque com a troca dos céus, as águas vão descer para baixo. Elas não estiveram aqui na primeira terra, que é onde era céu vermelho, e não estarão depois da inversão. Por isso que você vê as escrituras falando que a nova Jerusalém, descida do céu, jorrava água de dentro dela, porque o mar e os rios haviam secado. Então, pós-inversão, durante 7 anos, toda a água que está na superfície, ela vai descendo lentamente, tá? Então, é algo fantástico. Quando a gente tem o conhecimento, tanto da escritura, como da inversão magnética e do relógio do Criador. Inclusive, a elite, ela tenta ter até um relógio, mas eles não têm o conhecimento espiritual do que vem vindo. Essa é a grande verdade. Quando é colocado no seu mapa a linha de Capricórnio e a linha de Câncer, eles não explicam o porquê, porque é uma demarcação das colunas da Terra. Primeiro, você não está na era nem de Capricórnio e nem na era de Câncer, porque Capricórnio está depois da era de Aquário. E todos os nossos mapas, eles colocam linha de Capricórnio e linha de Câncer. Eu não consigo entender porque que nenhum professor de geografia ou um professor universitário não questiona isso. Eles não questionam porque eles não têm conhecimento de firmamento. E a partir do momento que você retira todo o conhecimento de firmamento e astronomia, a pessoa fica vendida a uma narrativa. Então, linha de Capricórnio e a linha de Câncer, elas demarcam o centro verdadeiro da Terra maior, e se você reparar, é onde está a maior faixa de terra. Ela fica entre a coluna de Capricórnio e fica entre a coluna de Câncer. Por que eu falo que aqui é uma coluna? Através dessa série agora, você vai conseguir ter um entendimento do que é essa demarcação. É algo fantástico o que os vídeos futuros vão revelar, tá? A gente vai mostrando, vou mostrar o raciocínio lentamente para você ter o entendimento da conclusão que nós conseguimos chegar aqui no canal. Você não pode esquecer de como é a configuração da Terra. Céu azul, você tem montanha, você tem vale. Céu vermelho é uma planície. Isso é mostrado nas escrituras através do profeta Isaías. Vamos ler o que o profeta Isaías falou. Isaías capítulo 40, versículo 4. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão plano, as escarpas serão niveladas. Aqui o profeta Isaías, ele tinha um conhecimento fantástico sobre inversão magnética, porque ele está citando a nova configuração da Terra pós-inversão magnética. Toda montanha será aplanada e todo vale será levantado. Isaías dá claramente a nova configuração da Terra e a gente vai explicar isso para você através de mapas e traçados em mapas também, mostrando montanhas e vales, para você ter um entendimento do que Isaías quis dizer. Quando você pega o mapa da Terra na Lua, tá vendo aqui, ó, e você coloca o relevo desses terrenos, desses continentes, você vê que forma-se que nem uma montanha, tá? Uma montanha desse lado aqui, ó, acompanhando também o torus da Terra, o campo magnético da Terra do céu azul. Ele vai criar montanha, ele cria vale. Essa é a configuração do campo magnético do céu azul. Então, você repara, através dessas linhas,
que você está sobre uma montanha. Quando você analisa o terreno de todos os continentes, você tem essa formação. Se você reparar, ó, a linha vem, ela se levanta e depois ela baixa. Tá vendo aqui, ó? Tanto é que depois que você coloca essas linhas, tá mostrando aqui, ó, a formação dessa montanha, né? Uma montanha, bem dizer, que dá a impressão que tem um formato de um vulcão, que aqui está o centro, aqui está no Polo Norte, mas o centro maior está aqui. Para você ver, fica até fácil você explicar por que a Atlântida e Lemúria, bem dizer, quase afundaram, porque elas estavam no pé da montanha. Tá vendo aqui, ó, levanta e abaixa. Isso aqui é traçado, filho. Isso aqui, cada linha dessa foi construída no Google Earth. Levou muito tempo para fazer a construção dessas linhas, para você ter a noção do relevo de todos os continentes. Então aqui, quando você pega aqui, ó, Rio Grande do Sul, você pega Uruguai, por que é uma planície? Porque se você reparar, ó, eles estão no pé da montanha. Por isso que quando você pega as previsões que a elite faz sobre as cidades que vão ser inundadas, é fácil demais saber o porquê. Porque são cidades que estão no pé da montanha. Tá vendo aqui, ó? Através do relevo você consegue explicar. Então você vê Porto Alegre, ele está a 20, 30 metros do nível do mar. Aí você pega essa linha e vai seguindo, você vai vendo que ela vai subindo e vai construir esse relevo. Tanto é que os Países Baixos, aqui na Europa, por que eles vão ser inundados? Porque você vê que eles também estão aqui no buraco da montanha. Tá vendo aqui? Ó, vamos dizer aqui, ó, no buraco de um vulcão, para você ter um entendimento do que eu estou te falando. Eu vou tirar essas linhas, somente as linhas, e vai te dar entendimento do que eu estou falando. Aqui, ó, você está tendo as linhas, tá vendo? Eu tirei a cor do mapa, então você tem as linhas, tá vendo? E aí, por que quando Isaías fala que o campo magnético azul, ele tem montanhas e tem vale? Porque ele acompanha o torus do céu azul. Então, se faz o terreno, o relevo da Terra, ele faz o mesmo formato do torus. E no céu vermelho, você tem um campo magnético difuso, ele é espalhado. Por isso que ele cria, na configuração do céu vermelho, uma planície. Somente no céu azul que você tem essa configuração de montanha e vale. Tanto é, eu vou voltar a imagem para você ter um entendimento do que é o Polo Norte. Se você reparar, ó, aqui é o centro verdadeiro da Terra, aqui da Terra maior. Então aqui, ó, a Polaris foi colocado a 33 graus. Então ele vai criar esse ponto no Polo Norte, né? Esse, vamos dizer, seria uma distorção da holografia magnética. E conforme eles falam para você que o campo magnético está indo do Canadá para a Sibéria, isso não é real. O campo magnético ele vem vindo da Sibéria para o Canadá. Ao contrário, ela está procurando, a Polaris, o centro da Terra maior. Por isso que Enoque fala que quando que você visse o seu mundo deitado, você estaria perto da consumação da era, você estaria perto da inversão. É quando você vê a Polaris no horizonte. Então você está vendo o seu mundo, a holografia magnética deitada, que vai ser essa imagem para você compreender. Então quando Enoque fala que você veria o seu mundo deitado, é o ponto focal da Polaris, porque todas as estrelas giram em torno da Polaris, ela é o ponto focal do Sol central. Conforme ele está caminhando para o Canadá, ele está deitando a Polaris porque ela está procurando o centro maior. Então dá a impressão que você está vendo o seu mundo deitado. Tá vendo aí, ó? Quando tivesse ocorrendo esse fenômeno, você estaria perto da consumação da era. Então, quando a Polaris foi colocada a 33 graus, o que ela criou? Ela criou que nem uma distorção na holografia magnética, dando uma ilusão, vamos até dizer uma ilusão óptica, que o centro da terceira Terra é o Polo Norte, e não é. O centro é do Sol central, perto da Atlântida, que aqui é Atlântida, e aqui é Lemúria. Então, você está vendo a Polaris deitada no horizonte, porque ela vem vindo, ela foi colocada a 33 graus no início da terceira Terra, e ela está agora a 9 graus. Tanto é que você tinha as pedras guia da Geórgia, marcava a Polaris a 11 graus.
A partir do momento que a Polaris passou do 11 grau, eles foram lá e destruíram aquele monumento, dando uma informação às pessoas que têm esse entendimento que a Polaris havia passado o 11 grau, por isso que foi destruído as pedras guia da Geórgia. Agora eu vou pegar essas linhas vermelhas e vou retirar somente elas. Aí vai te dar o entendimento da montanha que nós estamos. Só um minuto. Aqui, ó, você está vendo só as linhas que estão sobre aquele mapa. Então aqui, quando você pega uma linha dessa, ó, lá no Google Earth, e você vem acompanhando ela, você vê que ela faz essa construção do relevo, tá vendo? Tá acompanhando o torus do campo magnético do céu azul. Então você tem montanha e vale só na configuração do céu azul. E aqui, ó, você tem o pé dessa montanha. Então, através desse relevo, você consegue fazer todas as previsões. Quais são os lugares que vão ser inundados. Você consegue ter a previsão, porque você tem o conhecimento do relevo. Tá vendo? Quando é que você pega lá o Uruguai? É uma planície, ele está no pé da montanha. Você pega lá o Pico da África do Sul, da África, no sentido sul, ela também está no pé da montanha. Tá vendo aqui, ó? Fica claro para você ver quem são os continentes que estão no pé da montanha. Tá vendo? Aqui é o pé da montanha, bem aqui mais ou menos. Tá vendo? Aqui chega a ter uma inclinação, mas aqui, ó, é o pé da montanha. Só que próximo da inversão não vai ter quase inundação. Primeiro que você tem a promessa através do arco-íris que foi feita para Noé, que nunca mais será destruído por água, e sim por fogo. Tanto é que Pedro fala que os céus estão sendo preparados num emaranhado de fogo, que é os Sprite, filho. Se você entrar no Google e digitar assim, Sprite Porto Alegre, Sprite Paraíba, Estados Unidos, nós já tem Sprite no mundo inteiro. O diâmetro de um Sprite, filho, ele é de 3 quarteirão. E o tamanho dele é de 50 quilômetros, o comprimento dele. Olha para você ver quando isso aterrar na Terra. Né? Não é agora, a gente sabe disso. Não podemos ser uma igreja amedrontada. Temos que ser uma igreja corajosa, confiante no sangue de Jesus Cristo, né, de Yahshua. E temos que ter a mente de Cristo. Temos que ficar alegre pela consumação da era. E Cristo, nas Escrituras, ele fala que estará conosco até a consumação da era. Então, nada a temer. Pelo contrário, a gente tem que se alegrar por ser uma consumação de era, porque é o nosso irmão, Jesus Cristo, Yahshua, que está voltando. Então, não podemos ser uma igreja acovardada. Não foi dado a você espírito de covardia. Foi dado a você uma profetização através da palavra do Criador, que o Pai só tem pensamentos bons sobre você. Então você tem que ter pensamentos de vitória, pensamentos de prosperidade, pensamentos de saúde, tá? E assim será na sua vida, porque o mundo material foi feito através da palavra criadora do Criador. Então, nessa série Lugares Seguros, a gente está te mostrando o relevo da Terra. Só que tem muita informação a ser dada ainda, e isso aqui somente é a construção de algo maior que vamos te mostrar ao longo dessa série. Shalom Adonai.